Chegamos numa aula muito importante do nosso estudo para as seletivas de astronomia. Nessa aula de hoje vamos estudar sobre sistemas de magnitudes. Vamos também fazer várias questões da seletiva. Se você não me conhece, eu sou Bismarck Mesquita, esse aqui é o canal Rapadura Cósmica e eu estou gravando uma série de vídeos preparatórios para as seletivas online de astronomia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhuma aula e deixa aquele like brabo no vídeo. Vamos lá, como é que funciona a escala de magnitudes? A magnitude de uma estrela é o brilho de uma estrela. Então a escala de magnitudes é a escala de brilho das estrelas. Como é que nós podemos fazer essa escala? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar uma estrela como referência. E a partir do brilho dessa estrela, a gente compara com outras estrelas para saber a magnitude dessas outras estrelas. No caso, a nossa estrela de referência é a estrela Vega, a alfa da constelação da Lira. Vega é a estrela de magnitude zero. Então é a partir do brilho dessa estrela que vai ser definido o brilho de várias outras estrelas. E quem fez a escala de magnitudes foi um cara chamado Hipparcos. Ele definiu que as estrelas teriam uma magnitude inversa, ou seja, as estrelas que brilham mais são as que têm uma magnitude menor, e as que brilham menos são as que têm uma magnitude maior. Por isso a escala de magnitudes é uma escala inversa. Por exemplo, uma estrela que tem magnitude 2 brilha mais que uma que tem magnitude 5. Então você tem que ficar sempre atento a isso. A gente tem algumas estrelas que têm uma magnitude negativa, inclusive. As magnitudes de estrelas que são mais brilhantes que Vega têm uma magnitude negativa. E você também vai ouvir falar um pouco sobre Robert Pogson. A gente vai já estudar a equação de Pogson, que vai calcular a magnitude das estrelas. A gente vai ver que a escala de magnitudes é logarítmica. Isso foi o Pogson que descobriu. A gente vai estudar a equação de Pogson. E uma coisa muito interessante também é que o fluxo correspondente de uma estrela de primeira magnitude é 100 vezes mais brilhante que uma estrela de magnitude 6. Então, sempre que você tem uma variação de magnitude igual a 5, você tem também uma variação de fluxo de 100 vezes, certo? Isso aqui é muito importante para a gente fazer algumas questões. Por exemplo, essa daqui que caiu em 2017, na P1. Comparada a uma galáxia de magnitude 12, uma galáxia de magnitude 17 é 17 menos 12 é igual a 5. Então a gente tem uma variação de 5 magnitudes, assim como aqui, ó. Então qual vai ser a variação de fluxo entre essas duas galáxias? Vai ser de 100 vezes. Então a gente já sabe que ou é o item C ou é o item D. E a gente quer saber sobre a galáxia de magnitude 17. Como a magnitude é maior do que da outra galáxia, significa que essa galáxia ela é menos brilhante. Lembra que a escala de magnitudes é uma escala inversa, então quanto maior for esse número, menos brilhante vai ser o astro. Então nosso item correto é o item D, 100 vezes mais fraca. Então essa é a base sobre os sistemas de magnitudes, as escalas de magnitudes. O que a gente vai estudar agora é a magnitude aparente. Lembra que eu falei que o Pogson descobriu uma relação logarítmica para magnitudes? Isso porque os nossos sentidos obedecem a escalas logarítmicas. Então, a gente tem aqui essa equação, em que esse m minúsculo é a magnitude aparente. A magnitude aparente ela vai sempre aparecer com esse m minúsculo. É a magnitude com a qual nós vemos as estrelas. É a magnitude que as estrelas têm no nosso céu, na nossa esfera celeste. Então a magnitude aparente é igual a uma constante k vezes o logaritmo do fluxo de uma certa estrela. Lembra que o fluxo está associado ao brilho da estrela? Ao brilho aparente? Então ele está associado à magnitude aparente da estrela. Mais outra constante. Aí vamos mexer um pouco nessa fórmula para chegar nessa daqui, que é o que nós realmente vamos usar nas questões. O que a gente vai fazer é comparar a magnitude aparente de duas estrelas. Então a gente coloca aqui M2 menos M1, e aí a gente vai usar essa relação aqui, essa fórmula, para as duas estrelas, a estrela 2 e a estrela 1. Então vai ficar K
que multiplica o logaritmo de f2 mais a constante. Isso aqui menos, aí a mesma relação, só que para outra estrela. K que multiplica o fluxo da estrela 1 mais a mesma constante. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é anular essa constante, ó, já que ela está somando aqui, está positiva, e aqui ela vai ficar negativa, ó, porque menos com mais é igual a menos. Então a gente vai ter que isso aqui é igual a K vezes o log de F2 menos K vezes o log de F1. Aí a gente pode colocar esse K em evidência, vai ficar log de F2 menos log de F1. E aqui a gente vai usar uma propriedade de logaritmo. A diferença aqui entre dois logaritmos é igual ao log da razão dos logaritmanos. Então vai ficar que K multiplica o log de F2 sobre F1. M2 menos M1 é igual a isso. E aí a gente pode agora colocar alguns valores aqui. Eu vou dizer que esse M2 é igual a 1, ou seja, essa magnitude é igual a 1, e essa outra magnitude é igual a 6. Lembra que uma estrela de magnitude 1 é 100 vezes mais brilhante que uma estrela de magnitude 6? Então isso aqui, ó, 1 menos 6 é igual a menos 5. Isso vai ser igual a constante K, que multiplica o log. Como essa estrela aqui, de magnitude 1, vai ser 100 vezes mais brilhante, essa razão aqui vai ser igual a 100. Então, log de 100. E o log de 100 é 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, K que multiplica 2. Com isso, a gente tem o resultado da constante K. Ó. K é igual a menos 5 sobre 2, então K é igual a menos 2,5. Essa constante é negativa justamente porque a escala de magnitudes é uma escala inversa. Quanto menor for a magnitude, mais brilhante é a estrela. E aí, se você substituir esse K por menos 2,5 e fizer novamente essa comparação, ó, de M2 menos M1, fizer a comparação entre duas estrelas, essa constante aqui vai se anular novamente, da mesma forma, e a relação final vai ser essa daqui, que é a relação que nós vamos usar para responder as questões. É o que você precisa saber, é a fórmula que você precisa saber de magnitude aparente para fazer as questões da seletiva online, certo? Já vamos usar ela inclusive nessa questão que caiu em 2020. O brilho do disco solar, sua magnitude aparente, é proporcional à área de sua superfície visível. Em 21 de agosto de 2017, aconteceu um eclipse solar total, cuja totalidade atravessou os Estados Unidos de costa a costa. Imagine que uma pessoa estava num lugar dos Estados Unidos onde o eclipse foi visto parcialmente e que durante o máximo do eclipse a Lua cobriu 32% do disco do Sol. De quanto foi aproximadamente a variação de magnitude aparente, ou seja, ΔM, do Sol no momento do máximo do eclipse? Use a equação de Pogson para o cálculo e considere que a magnitude aparente do Sol é de menos 26,7. O Sol é o astro mais brilhante que nós temos no céu, então ele é o que tem a menor magnitude, menos 26,7. E aí vamos calcular a variação. Na equação de Pogson a gente tem que a variação de magnitude, ou seja, M1 menos M2, ou M2 menos M1, é igual a menos 2,5 logaritmo, e a gente vai ter a razão entre os fluxos, né? Só que a razão entre os fluxos vai ser, na verdade, aqui a razão entre a área da superfície visível do Sol. Porque ele fala, ó, o brilho, ou seja, o fluxo do disco solar é proporcional à área da sua superfície visível. A porcentagem de superfície visível do Sol durante o máximo do eclipse. A questão fala que a Lua encobriu 32% do disco do Sol. Não é esse valor que a gente vai usar. Essa é a parte coberta. A gente precisa usar a parte que não foi coberta. Foi 68%
Basta você fazer 100 menos 32, que é igual a 68. Essa é a porcentagem da superfície visível do Sol durante o máximo do eclipse. E fazendo esse cálculo, a gente já tem que a variação de magnitude é igual a 0,4. Então o item correto seria o item C. Se você confundisse, eu lembro que muita gente fez isso, você poderia colocar aqui 32 sobre 100. E aí o resultado seria o do item B. Ou seja, você teria caído em uma pegadinha. O item correto mesmo é o item C. Agora vamos ver o que é a magnitude absoluta. É a magnitude teórica que a estrela teria se tivesse 10 parsecs de distância de nós. Então, por definição, a magnitude absoluta é a magnitude que qualquer estrela tem estando a 10 parsecs da gente, certo? Essa aqui é a equação de Pogson que a gente tem para a magnitude aparente, né? Vamos trabalhar aqui nela para chegar na equação para a magnitude absoluta, que é essa que está aqui embaixo. Ó. Então a gente vai ter que M2 menos M1 é igual a menos 2,5 log de... Aí a gente vai ter o fluxo da estrela 2, vai ser a luminosidade 2 sobre 4π distância 2 ao quadrado. Lembra dessa fórmula do fluxo da aula passada, onde a gente estudou fluxo e luminosidade? Se você não tiver visto, vai estar no card aqui em cima. E como aqui a gente tem outro fluxo, a gente vai ter uma divisão de frações, né? Então, repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 4π distância da estrela 1 ao quadrado sobre a luminosidade da estrela 1. Acontece que a gente pode cortar aqui 4π com 4π, e a distância, como a gente está tratando da distância de 10 parsecs, né, da magnitude absoluta, a distância das duas estrelas vai ser a mesma, porque a gente está considerando que elas têm a mesma distância de 10 parsecs. Então a gente também pode cortar isso aqui, ó, vai embora com isso aqui. Ó. O que sobra apenas são as luminosidades. Então vai ficar aqui M2 menos M1 é igual a menos 2,5 logaritmo das luminosidades dessas estrelas. Mas no caso aqui já é a magnitude absoluta, então a gente não vai usar esse M minúsculo. O que a gente vai usar é esse M maiúsculo aqui para tratar da magnitude absoluta, certo? Então é uma fórmula bem parecida. A diferença é que quando a gente trata de magnitude absoluta, a gente está comparando as luminosidades das estrelas. Olha aqui essa questão que é bem simples. Assinale a alternativa que contém o nome da grandeza que representa o brilho que uma estrela teria se tivesse a 10 parsec de distância do Sol. É justamente a magnitude absoluta. O item correto é o item D. É apenas a definição de magnitude absoluta, né? E agora essa aqui, ó. Duas estrelas têm magnitudes menos 2 e 1,5. A mais brilhante fornece a um telescópio uma luminosidade de 5 vezes 10 elevado a menos 4 watts. Qual é a luminosidade da estrela menos brilhante? Então a gente vai usar essa fórmula aqui. Ó. Como ele está falando sobre as luminosidades, essas magnitudes que a questão deu foram as magnitudes absolutas das estrelas. Então a gente vai ter aqui, ó, M2 menos M1 é igual a menos 2,5 logaritmo da razão da luminosidade da estrela 2 pela luminosidade da estrela 1. Então a gente vai ter que menos 2 menos 1,5 é igual a menos 2,5 logaritmo da razão entre as luminosidades, né? A gente vai ter que menos 3,5 dividido por menos 2,5, vou passar esse menos 2,5 dividindo, né? É igual ao logaritmo da razão entre as luminosidades. Ou seja, L2 sobre L1 é igual a 10 elevado a 3,5 sobre 2,5. Faça aí na sua calculadora científica para conferir o resultado. Para mim deu aproximadamente 25,1. O que a gente quer saber aqui é a luminosidade da estrela menos brilhante, ou seja, a luminosidade que está associada
a magnitude 1,5, né? Quanto maior a magnitude, menos brilhante é a estrela. Então, no caso, aqui é M1. Então, o que a gente quer saber é a luminosidade L1. Então, vamos só substituir aqui, ó. Vai ficar aqui L1 é igual a L2 dividido por 25,1. Ele deu aqui o valor de L2, né? Então, 5 vezes 10 a menos 4 dividido por 25,1. Isso aqui vai ser aproximadamente 1,99 vezes 10 elevado a menos 5 watts, que é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a menos 5 watts. Então o item correto é o item B. Agora vamos estudar sobre o módulo da distância. Olha, fazendo a diferença entre as magnitudes aparente e absoluta de uma mesma estrela. Vai ficar que a magnitude aparente menos a magnitude absoluta é igual. Aí a gente vai ter menos 2,5 vezes log do fluxo, ou seja, a luminosidade sobre 4π d ao quadrado, mais aquela constante que a gente viu, né, que vai se anular já já. Isso aqui menos a magnitude absoluta, ou seja, menos 2,5 log do fluxo dessa estrela quando ela tem 10 parsecs de distância. Então, L sobre 4π d ao quadrado mais aquela constante também. Então, continuando aqui, a gente tem menos 2,5 log de L sobre 4π d1 ao quadrado. Essa constante aqui eu já vou anular, porque esse menos com esse mais vai dar menos, né? Então essas duas constantes aqui vão se anular. Então a gente vai ter mais 2,5 log de L sobre 4π d2 ao quadrado. Esse d2 é da magnitude absoluta, então a gente já sabe que é 10 parsecs. Isso aqui vai ser igual. O que a gente pode fazer agora é colocar esse 2,5 em evidência. Então aqui vai ficar menos log de L sobre 4π d1 ao quadrado mais log de L sobre 4π d2 ao quadrado. Como esse primeiro termo aqui está negativo, eu vou logo passar ele, eu vou só colocar ele para o lado direito, para ficar um menos o outro. Ó. Vai ficar log de L sobre 4π d2 ao quadrado menos log de L sobre 4π d1 ao quadrado. Aí, de novo, a gente vai usar aquela nossa regra de logaritmo. Como eu tenho aqui a diferença entre os dois logaritmos, eu vou colocar que isso aqui é igual a 2,5 o logaritmo, e a gente vai fazer aqui a razão, né? Então vai ficar L sobre 4π d2 ao quadrado sobre L sobre 4π d1 ao quadrado. Uma divisão de frações, né? O que eu vou fazer? Repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E sobram apenas as distâncias. Então isso aqui é igual a 2,5 log das distâncias ao quadrado. d1 sobre d2. Opa, deve ter até ficado um pouco escondido aqui. Isso aqui vai ser igual a 2,5, vou passar logo para cá. Log de d1 sobre d2 ao quadrado. Aí outra propriedade dos logaritmos. Eu posso passar esse expoente aqui, ó, multiplicando aqui na frente. Então vai ficar 2,5 vezes 2, que é igual a 5. Então esse aqui é igual a 5 log da distância 1 sobre a distância 2. Então esse aqui é igual a log, e aqui a gente vai usar aquela mesma propriedade, só que ao contrário. Aqui a gente tem uma divisão, então eu vou transformar isso aqui numa diferença entre os logaritmos. Vai ficar 5 que multiplica o log de d1 menos o log de d2. Tá acabando. Isso aqui é igual a 5 que multiplica o log de d1. Esse d1 é o que a gente vai querer descobrir, né? A distância da estrela. Então vai continuar a mesma coisa. Log de d1 menos log de d2. Esse d2 é aqui, ó, da magnitude absoluta. A magnitude absoluta é a magnitude que uma estrela tem quando ela tem 10 parsecs de distância. Então aqui é um log de 10. Log de 10 é igual a 1.
Então eu vou logo substituir aqui, porque já está tomando bastante espaço. Isso vai ficar log de D1 menos 1, já que o log de 10 é igual a 1. E aqui a gente vai aplicar uma propriedade distributiva, né? Ó, chuveirinho. Então isso aqui é igual a 5 vezes o log de D1, que eu já posso colocar apenas D, menos 5. Então aqui a gente tem que magnitude aparente menos a magnitude absoluta, ó, é igual a 5 vezes o log da distância da estrela menos 5. É essa equação bem aqui, ó. O que eu fiz foi apenas a demonstração dela. Mas o que vocês precisam saber mesmo é essa equação, tá? Para fazer as questões. A magnitude aparente menos a magnitude absoluta de uma mesma estrela é igual a 5 vezes o logaritmo da distância dessa estrela, a distância real dela, menos 5. Vamos fazer aqui a aplicação dessa fórmula. Olha só essa questão. Comparado a uma estrela de magnitude absoluta menos 2 a 100 parsecs de distância, uma estrela de magnitude absoluta mais 5 a uma distância de 10 parsecs parece mais ou menos brilhante. Então vamos descobrir aqui a magnitude aparente de cada estrela para saber qual é a mais brilhante. No caso da estrela 1, dessa primeira aqui, ó, ele fala que essa aqui é a magnitude absoluta da estrela. Então a magnitude aparente vai ser igual. Esse m de magnitude absoluta eu posso passar somando para o outro lado, né? Então vai ficar 5 log de d. Essa distância é em parsecs, tá? Essa distância aqui, ó, é em parsecs. Não confundam colocando outra unidade de distância. Não é unidade astronômica, é parsecs. Então log de 100 parsecs, né? Log de 100 menos 5 mais a magnitude absoluta, né, que eu passei somando. Ou seja, mais menos 2. Isso aqui vai ser igual a 5 vezes log de 100 é 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, 5 vezes 2 menos 5, mais com menos dá menos, né? Então vai ficar menos 2. Então isso aqui é 10 menos 5 menos 2. Então a gente tem que a magnitude aparente da primeira estrela é 3. Vamos fazer a mesma coisa agora para a segunda estrela. A magnitude aparente dela vai ser igual a 5 vezes o logaritmo da distância, que é 10 parsecs, menos 5 mais a magnitude absoluta dela, que no caso é 5. Então isso aqui é igual a 5. Logaritmo de 10 é 1, porque 10 elevado a 1 é igual a 10, né? Então nem preciso colocar aqui. Isso aqui menos 5 mais 5. Então isso vai se anular com isso. A magnitude aparente da segunda estrela é igual a 5. Então qual é a mais brilhante? É a estrela 1, né? Já que ela tem uma magnitude menor, significa que ela é mais brilhante. Então, comparada com uma estrela de magnitude absoluta menos 2, no caso a primeira estrela, né? De distância, uma estrela de magnitude mais 5, a segunda estrela, ela é mais ou menos brilhante? Ela é menos brilhante, né? Já que ela tem uma magnitude maior, ela vai ser menos brilhante. Então o item correto é o item B. Aqui a gente fecha duas principais coisas, as relações entre magnitude aparente e magnitude absoluta. São os dois tipos de magnitudes mais cobrados, mas ainda assim tem outros casos que é muito importante estudar. O primeiro, magnitude bolométrica. O que é isso? Ó? Se tivéssemos equipamentos que fossem 100% sensíveis em todos os comprimentos de onda, teoricamente, poderíamos medir o fluxo em todo o intervalo espectral. A magnitude correspondente à energia em todas as frequências é chamada magnitude bolométrica. Nós só conseguimos enxergar uma pequena parte do espectro eletromagnético, né? Então, o que nós enxergamos, o que nós temos como magnitude aparente é apenas a magnitude das estrelas na banda do visível. Se fôssemos considerar, se tivéssemos equipamentos, né, que pudessem ser sensíveis em todos os comprimentos de onda, as magnitudes das estrelas seriam bem menores, ou seja, elas seriam bem mais brilhantes, né? No caso, essa aqui é a magnitude bolométrica, certo?
Aí a gente tem aqui a correção bolométrica. A magnitude bolométrica da estrela é igual à magnitude visual, ou seja, a magnitude na banda do visível, menos a correção bolométrica. Olha só, a magnitude absoluta bolométrica do Sol é 4,72. Isso aqui ó, devia ser um M maiúsculo, certo? A magnitude absoluta do Sol na banda do visível é igual a 4,82, ou seja, é maior, ou seja, o Sol brilha menos, já que a gente está considerando apenas a banda do visível. Já a magnitude bolométrica do Sol, que vai considerar todos os comprimentos de onda em que ele emite, vai ser menor, ou seja, o Sol vai ser mais brilhante, vai ser 4,72. Então a gente pode usar isso na equação de Pogson, né, para calcular a magnitude bolométrica de outras estrelas. A magnitude bolométrica de outras estrelas é igual a 4,72 menos 2,5 o log da razão entre as luminosidades. No caso aqui é a magnitude absoluta bolométrica e não a magnitude aparente bolométrica. Olha aqui essa questão que caiu na última seletiva. A estrela Rigel está localizada a 860 anos-luz do Sol. Tem uma temperatura efetiva de 11.500 kelvins e um raio 74 vezes maior que o raio do Sol. Levando em consideração que a magnitude bolométrica absoluta do Sol, olha só, M maiúsculo, é igual a 4,74 e que sua temperatura efetiva é de 5.800 kelvins, assinale a alternativa que traz a magnitude bolométrica aparente de Rigel. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a magnitude absoluta bolométrica dessa estrela, tá? Vamos lá. Vamos fazer aquela comparação, né? A magnitude absoluta bolométrica da estrela menos a magnitude absoluta bolométrica do Sol é igual a menos 2,5 log da luminosidade da estrela sobre a luminosidade do Sol. Aí se eu passar essa magnitude do Sol somando, né, vai ficar nessa fórmula aqui que a gente viu. Essa daqui, ó. Isso aqui é a bolométrica, tá? Não estou escrevendo aqui para não demorar demais. Mas a magnitude bolométrica da estrela vai ser igual a 4,74 menos 2,5. Aí a gente vai precisar calcular a luminosidade do Sol. Isso aqui vai ser igual a 4,74 menos 2,5. Aí eu vou já calcular aqui em cima, nesse quadrado aqui, essa razão entre as luminosidades. Isso aqui ó, vai cortar com isso aqui de baixo, né? Então a gente vai ter apenas o raio da estrela é 74 vezes maior que o raio do Sol. Então a gente vai ter 74 ao quadrado, que multiplica a temperatura da estrela, que ele falou ser de 11.500, sobre a temperatura do Sol, que é 5.800 kelvins. Isso aqui é elevado à quarta potência. Vamos ver quanto dá. Calcula aí junto comigo na sua calculadora científica. Isso aqui dá 84.633,6. Ou seja, essa é a razão entre as luminosidades, certo? Ah, e aqui eu esqueci de colocar o log, mas é o logaritmo da razão entre as luminosidades. Então, menos 2,5 log de 84.633,6. Então, basta calcular agora essa equação aqui, ó. Faça aí na calculadora científica. 4,74 menos 2,5 que multiplica o log da sua resposta, né, da razão das luminosidades. Para mim, isso aqui deu menos 7,58 aproximadamente. Essa é a magnitude bolométrica absoluta da estrela. Só que o que ele pede na questão é a magnitude aparente bolométrica. Então a gente vai usar aquela outra fórmula que a gente viu, que é usando o módulo da distância. Ó. A magnitude aparente menos a magnitude absoluta é igual a 5 vezes o log da distância menos 5. Aqui, geralmente, a gente está quase sempre tratando de magnitudes visuais. Só que a gente também pode usar isso
para calcular magnitudes bolométricas, certo? Como a gente quer a aparente, vou isolar aqui a aparente, vai ficar 5 vezes o log da distância. Essa distância aqui é em parsecs, certo? Ele deu a distância em anos-luz, mas deu também a conversão para parsec, né? Então vamos dividir 860 por 3,262, que a gente vai ter a distância em parsec, que é 263,64 parsecs. Isso menos 5, mais a magnitude absoluta, que é menos 7,58. Pronto, a partir daqui é para a gente ter o valor da magnitude aparente bolométrica, né? Vou passar aqui para cima a magnitude aparente bolométrica dessa estrela. Isso aqui dá cerca de menos 0,47. Então aqui a gente usou várias coisas que nós aprendemos até agora. Utilizamos a fórmula para calcular a luminosidade da estrela, né? Utilizamos a equação de Pogson, utilizamos o conceito de magnitude bolométrica e utilizamos também aquela relação do módulo da distância, né, que nós vimos. Essa relação bem aqui. E encontramos que o item correto é o item A dessa questão. Olha, é muito importante que você refaça qualquer questão que você sinta dúvida, certo? Se você está começando a estudar essas coisas agora, é normal que você tenha um pouco de dificuldade nessa questão. Ela é bem mais complicada do que algumas outras, tanto que ela é uma questão da P3, né, que caiu na última seletiva, mas estudando, fazendo assim passo a passo, assistindo a aula, você consegue fazer ela. E por último, uma última coisa que a gente vai ver nessa aula é sobre magnitude combinada. O que é magnitude combinada? Imagine que a gente tem um sistema binário, tá? No céu, nós temos muitos sistemas de estrelas. Na verdade, são poucas as estrelas que são como o Sol, né? Solitárias. Muitas das estrelas que nós vemos no céu são de algum sistema binário ou de mais estrelas, tá? Mas digamos que a gente tem um sistema binário. A olho nu, a gente não consegue distinguir duas estrelas de um sistema binário separadas. A olho nu a gente vê como se elas estivessem juntas, como se fossem apenas uma estrela. Mas aí, se eu olho para essa estrela, para esse sistema, usando um telescópio, por exemplo, aí eu vou conseguir distinguir as duas estrelas. A gente vai ver um pouco sobre isso quando formos estudar sobre telescópio na parte de resolução angular. A gente vai estudar bem essa diferença entre olhar uma estrela a olho nu e olhar usando um telescópio, né? A resolução angular vai mudar. Mas a ideia é essa. Mas aí, quando eu olho com o telescópio e eu vejo as duas estrelas separadas, eu vou poder medir, né, o fluxo da estrela 1 e o fluxo da estrela 2. E aí eu posso saber a magnitude 1 e a magnitude da estrela 2. Mas e quando eu vejo a olho nu, que elas duas estão juntas? Qual vai ser a magnitude combinada dessas duas estrelas? Isso é a magnitude combinada, tá? Por exemplo, aqui, ó, João acoplando um fotômetro, equipamento que mede o fluxo das estrelas, ao seu telescópio, consegue medir separadamente as magnitudes das componentes de um sistema binário MA e MB. Qual é a magnitude aparente do sistema quando observado a olho nu, sem telescópio, ou seja, a magnitude combinada desse sistema? Uma coisa que você poderia fazer, assim, antes de estudar isso, é fazer a média dessas duas magnitudes, né? Tipo 2,3 mais 1,2 dividido por 2. Isso vai dar 1,75. A média dessas duas magnitudes dá 1,75. E tem na questão, né? Tem esse item para você marcar, só que esse item não está correto. O que a gente vai fazer aqui é somar os fluxos, tá? A magnitude aparente, o brilho da estrela, está associada ao fluxo. Esse número aqui obedece a uma escala logarítmica. Então, você não pode simplesmente somar os dois e dividir por 2 para tirar a média, né? E achar a magnitude combinada. Você tem que relacionar sempre com fluxo. Sempre que for tratar de magnitude aparente, de brilho, você tem que associar ao fluxo. A magnitude aparente da estrela A, ela está associada ao fluxo da estrela A. A magnitude aparente da estrela B está associada ao fluxo da estrela B. E a magnitude combinada, que é o que eu preciso,
Magnitude combinada está associada ao fluxo combinado dessas duas estrelas. E o fluxo combinado vai ser o quê? O fluxo das duas estrelas, né? Ó, fluxo combinado é igual ao fluxo A mais o fluxo B. A partir dessa ideia, a gente vai usar a equação de Poisson para descobrir a magnitude combinada. Então vamos lá, ó. A magnitude combinada, e aí eu vou comparar com a magnitude de uma estrela, pode ser MA mesmo, menos MA é igual a menos 2,5 vezes o log do fluxo combinado sobre o fluxo da estrela A, né? Ou seja, FA mais FB sobre FA. Isso aqui é igual a menos 2,5 log, e aí vai ficar como? FA sobre FA é igual a 1, mais FB sobre FA. Então a gente precisa fazer outra resolução aqui para encontrar quanto vale o fluxo de FB sobre o fluxo de FA. MB menos MA é igual a menos 2,5, vamos usar a equação de Poisson de novo, vezes o log de FB sobre FA, que é justamente o que a gente quer, né? MB é 1,2, MA é 2,3. Com isso, a gente tem que a razão do fluxo da estrela B sobre o fluxo da estrela A é igual a 2,75. E aí a gente substitui aqui, ó. Vai ficar menos 2,5 logaritmo de 1 mais 2,75. O que eu quero saber é a magnitude combinada, né? Então, a magnitude combinada é igual a menos 2,5 log de 3,75 mais a magnitude A, né? Que é 2,3 mais 2,3. Fazendo esse cálculo, a gente encontra a magnitude combinada do sistema. Menos 2,5 que multiplica o log de 3,75 mais 2,3. Isso aqui é aproximadamente 0,86. Então essa aqui é a resposta da questão, o item A. Muita gente desavisada deve ter caído nessa pegadinha aqui, né, ó, de colocar 1,75. Mas o item correto é o item A. Sempre que você estiver tratando de magnitude aparente de brilho, associe ao fluxo, certo? Não esqueça de fazer as outras questões, tem muitas questões sobre sistemas de magnitudes lá no drive do canal, tá aí na descrição do vídeo. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também vão fazer a Olimpíada. Compartilhe com seu amigo, compartilhe nos grupos de astronomia, vamos ajudar a divulgar. Deixa aquele like brabo no vídeo, bons estudos e eu vejo você na próxima.